Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco da chave da paciência, né? Das 40 chaves da prosperidade, nós vamos falar hoje da chave da paciência. É importante, né, além da paciência que a gente vai falar, a gente ter alguns âncoras, né, para iniciar o dia, por exemplo, né, como alguns âncoras que a gente fala que é importante. O que é uma âncora? Aquilo que você usa todo dia para te dar disciplina, né, para te dar mais energia, para você ter novos hábitos ali. É importante a gente ter esses âncoras, né? Por exemplo, acordar cedo é um âncora, por exemplo, no mínimo antes das 6 horas da manhã, você acordar, fazer uma oração, né? Tomar um banho gelado, né? Tem gente que não gosta, mas o banho gelado na parte da manhã ali é importante para você ter mais energia, você ter mais adrenalina, sair da zona de conforto, né? Dormir antes da meia-noite, por exemplo, o ideal é dormir entre 8, 9 horas, né, da noite, aí você consegue acordar até mais cedo, isso é fundamental, né? E também uma coisa muito importante, terminar o que você começar. Muita gente começa as coisas e não termina, isso vai gerando ali no seu cérebro ali uma sensação de improdutividade, né? Então, por isso que é importante, tudo que você terminar, você começar. Então, vamos falar da paciência. O que significa paciência? A paciência significa a gente chegar ao fim de algo. Então, quando a gente conhece, quando a gente pesquisa algo, né, que a gente está fazendo ali, a gente diminui a nossa paciência, a nossa impaciência, desculpa. Quando a gente pesquisa algo e domina, a gente diminui a nossa impaciência, a gente aumenta a nossa paciência. E como é que funciona essa questão da paciência? A gente pode dividir a pá mais ciência. A pá, vamos pensar na ferramenta pá mesmo. Quantas pás que eu preciso para terminar aquela tarefa, para fazer aquilo que eu iniciei? Se eu souber o tanto de pá que eu preciso, eu vou ter mais paciência, porque eu sei quando vai terminar aquele ciclo, né? Então, significa que tudo tem um fim. Quando a gente fala de metáfora, é bom a gente falar em metáfora porque ela faz o nosso cérebro acelerar, faz a gente guardar melhor essas frases e a gente aprender mais rápido. Então, a paciência é saber quantas pás eu preciso para descarregar um caminhão de brita, por exemplo. Vamos dar um exemplo do caminhão de brita, né? Quantas pás que eu preciso para descarregar um caminhão de brita? Se eu souber quantas pás que eu preciso, eu não vou ficar ansioso em terminar de descarregar aquele caminhão. Eu posso ficar cansado, mas eu sei que eu preciso de tantas pás para descarregar aquele caminhão. Então, o que é importante a gente entender? Quando a gente compara, por exemplo, eu descarregar um caminhão de brita, né, eu preciso de 800 pás, por exemplo, para descarregar um caminhão de brita. Quando eu sei que é 800 pás, eu sei, né, desde o início que eu comecei até quando eu vou terminar, que eu preciso de 800. Então, eu não vou ficar impaciente, eu tenho conhecimento disso. Se eu for descarregar, por exemplo, esse caminhão com as mãos, eu vou gastar aí 50 horas. Eu sei também que eu vou gastar 50 horas, então eu vou ter paciência, apesar de ser uma atividade, né, que vai desgastar muito as mãos da pessoa, né? Com as mãos ali eu vou gastar quase 7 dias, 6,25 dias para descarregar esse caminhão. Com a pá eu vou gastar 1,3 dias, por exemplo. E com a caçamba automática eu vou gastar 0,001 dias. Um exemplo que a gente dá. Ou seja, às vezes a gente demora para prosperar porque estamos descarregando o caminhão com as mãos, né? A gente tem 3 formas de descarregar o caminhão: com as mãos, com a pá e com o caminhão. Com o caminhão aí custa, por exemplo, 200 mil, vamos supor, se eu for comprar esse caminhão. Com a pá já é mais barato, né? Agora, com as mãos não faz sentido descarregar o caminhão com as mãos. Por isso que às vezes a gente tem que ter as ferramentas necessárias nas áreas da vida para a gente prosperar. A gente está fazendo uma analogia, né, um comparativo para a gente entender, né, com relação a essa questão da paciência. Então, a paciência ela envolve custo vezes tempo. Esse exemplo do caminhão é isso, custo vezes tempo. Se eu tiver um caminhão, eu vou descarregar mais rápido. Se não tiver, eu tenho que ter uma ferramenta que vai fazer eu, pelo menos, otimizar o meu serviço, que seria a pá. Eu descarregar com a mão já é, né, fazer algo que eu não vou ter tanto sucesso. Então, o custo, quando eu falo custo, é para a gente comprar as ferramentas adequadas para a atividade. Às vezes eu não tenho custo para comprar um caminhão, não tenho investimento, o valor ali, mas eu tenho o dinheiro para comprar a pá e não descarregar com a mão, né? Então, precisa a gente entender que é melhor o fim do que o começo. Nós temos que ter o quê? Resiliência. A impaciência é não saber quantos ciclos para terminar uma atividade. Quando eu não sei, né? Se eu estou esperando uma pessoa, por exemplo,
eu não sei o horário que ela vai chegar, eu fico impaciente. Se a pessoa de repente me liga e fala assim, ó, vou demorar 10 minutos para chegar aí, então eu já sei quanto tempo que ela vai chegar, eu já vou ficar mais tranquilo. Se a pessoa me marcou um horário e não chega ali, não avisou, eu fico impaciente, porque ela já não chegou no horário e eu já não sei que horas que ela vai chegar mais. Por isso que é importante a gente saber os ciclos, né? É importante a gente saber que tudo tem um fim, né? No processo natural, por exemplo, a gente não consegue acelerar nada. A gente falou aí do descarregar o caminhão, a gente consegue acelerar, porque é um processo artificial. A gente consegue acelerar. Um processo natural, a gente não consegue acelerar. Por exemplo, uma gravidez de uma mulher é 9 meses. Pode antecipar? Pode, mas não é de forma artificial, é de forma natural, certo? É um exemplo que a gente dá. É importante a gente saber, quanto mais a gente sabe, mais paciência a gente tem. Quando eu estou fazendo algo que eu não sei, eu vou ficar impaciente. Se eu dominar aquele assunto, se eu souber, ele pode demorar o tempo que for. Eu estou fazendo ele com critério ali, eu sei que ele é demorado, mas eu vou ter paciência, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando eu pesquiso, né, eu diminuo a impaciência. Então, a paciência é a melhor qualidade de um investidor. Por exemplo, a pessoa que investe em bolsa de valores aí, o Lula fala uma besteira lá, a bolsa cai, né? Só que ela vai subir, tudo que sobe desce. Se a pessoa tiver paciência, ela vai recuperar aquele dinheiro e vai ganhar até mais. Pessoa que tem experiência, né, investimento, ela tem que ter o quê? Paciência, né? A impaciência, a ignorância, a intolerância, nós temos que eliminar essas palavras do nosso vocabulário. Elas não podem existir. A gente ter paciência que vai passar, tudo vai passar. A paciência é a gente saber o tanto de pá. Se eu sei o tanto de pá que eu preciso, eu vou ter paciência. A impaciência é não saber o tanto de pá. É bom a gente reforçar esse exemplo, né? Quando eu falo de paciência, é quando eu tenho volumetria de energia. Eu estou com paciência, eu estou com energia. Né? É importante, né, a gente entender que a única coisa que vai fazer nós crescermos são o quê? Os problemas. Tá? Então é importante a gente seguir descarregando o caminhão de brita com a pá, pelo menos, enquanto não tiver outros recursos para ter um caminhão automático. Certo? Então é muito importante a gente ter a paciência. Quando a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente transborda, né, e aprende 2 vezes. Por isso que qualquer coisa que você domina, qualquer assunto que você domina, não retém essa informação. Quando você retém energia. Quando você passa para outra pessoa, você domina mais aquele assunto, porque você transborda, né, você aprende 2 vezes. Tá? Quando eu ensino, eu sou cobrado e a energia volta para mim. É importante a gente entender isso. Então, projetos ou atividades complexas, né, nós podemos dividir por módulos. Às vezes eu tenho... Como é que eu vou ter paciência, às vezes, com um projeto grande, se eu nem sei como eu vou terminar aquele projeto? Eu posso dividir isso por ciclos, por etapas, né? Eu posso dividir, por exemplo, de 3 a 5 fases, ou até 7 fases, dependendo do tamanho do projeto. E cada fase que eu vou concluindo ali, eu vou verificando, eu vou conferindo. Isso vai fazer eu ter uma sensação de dever cumprido ali todos os dias, e eu vou ver que o meu projeto está em andamento, e vai facilitar. Por quê? No percurso, tudo pode mudar. Tudo pode alterar. Então, nós temos que ter paciência no período de caos, quando as coisas não estão indo bem. É aí que eu preciso de paciência. Quando está tudo bem, quando está tudo fluindo, o meu estado natural é a paciência. A gente precisa de ter a paciência quando a gente está no estado de caos, tá? É importante a gente não ter ansiedade no destino final, tá? Os pensamentos, eles são toda energia, né? Voluntária ou involuntária que ocupa a nossa mente. Então, é importante a gente entender como é que esses pensamentos, né, ocupam nossa mente. Por exemplo, 80% dos pensamentos, eles são involuntários. A gente está no piloto automático. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esquecer, tem que jogar no lixo esses pensamentos involuntários. Os outros 20% dos pensamentos, eles são voluntários. Nós devemos guardar e, principalmente, aplicar ele, né, agir, movimentar com uma nova ideia, né, para aquilo não ficar na mente e ficar no esquecimento. Então, não podemos definir um fim, porque podemos crescer de forma exponencial. Quando a gente começa algo, a gente tem a noção do que pode acontecer, mas a gente pode crescer de forma exponencial. Tá? Então, nós devemos ser controlados pela nossa visão, não pelos nossos pensamentos. Isso são dicas aí fundamentais, né? O que define a gente não são os pensamentos que a gente tem, mas sim o que a gente faz com eles, né? Todos nós temos ali pensamentos terríveis durante o dia, né? Porém, eles não podem nos dominar. Nós devemos usar os nossos pensamentos a nosso favor. Isso é muito importante.
E é importante também saber que todos os nossos sentimentos têm nome, né? E todas as coisas possuem alternativa. Às vezes a gente não está bem naquele dia, né? Às vezes a gente está um pouco impaciente. É importante a gente pensar, por que você está assim? Por que você está preocupado, por exemplo? Isso tem um nome. A preocupação ela é um sentimento, ela tem um nome. Então é importante você identificar isso para você tratar na raiz imediatamente e partir para a próxima fase, tá? Então, quando a gente tem um bloqueio, ele vai gerar ansiedade, né? A paciência nos faz governar mais rápido. Nós temos que governar a nossa vida, nós não podemos ficar de modo aleatório. Quando nós não estamos nos governando, nós estamos no modo aleatório. Então, é importante a gente entender que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas, né? Isso é um texto bíblico. É importante a gente adotar isso nas nossas vidas, né? A questão do bloqueio, principalmente, né? É uma coisa que nos faz a gente regredir. A gente não consegue evoluir quando está bloqueado em certas áreas, né? Por exemplo, a necessidade de aprovação é um bloqueio muito comum entre as pessoas. Quando a gente tem esse bloqueio, a gente fica com medo de agir, com medo de movimentar, com medo do que os outros vão pensar a nosso respeito. Toda vez que a gente estiver fazendo algo que é correto, algo que não é errado, algo que é para prosperar, a gente não tem que ter medo dos pensamentos das outras pessoas. A gente tem que eliminar esse bloqueio de necessidade de aprovação, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, da paciência. Importante para a gente ter paciência, a gente conhecer o que a gente está fazendo, conhecer os ciclos, quantas pás que eu preciso para terminar aquela atividade. Quando eu conheço, quando eu sei, quando eu domino, eu vou ter paciência, né, o tempo todo, ok? Forte abraço para todos.